Salvador amanhece coberta por uma névoa incomum, como se o tempo tivesse decidido desacelerar só por um instante. As ruas ainda úmidas do sereno da madrugada refletem os primeiros raios de sol com timidez. É outono, mas o calor baiano insiste em se fazer presente. Um carro de luxo, discreto e elegante, desliza pelas avenidas da cidade. No volante, ninguém menos que Roberto Carlos. Aos 84 anos, o rei da música brasileira segue ativo, amado por gerações e cercado de sucesso. Mas, naquele dia, algo o inquietava. Não era apenas o cansaço da última turnê ou o show programado para logo mais à noite. Havia algo no ar, uma melancolia difusa, quase imperceptível, mas que parecia envolver cada pensamento seu. O rádio do carro, ligado num volume moderado, tocava uma de suas próprias canções. Ele cantarola baixinho, mais por hábito do que por vaidade, e seu olhar atravessa o para-brisa como se buscasse respostas na paisagem. De repente, um engarrafamento. Um acidente adiante força a lentidão. Roberto suspira, lamentando ter dispensado o motorista naquela manhã. Ele queria dirigir, sentir o vento, a cidade, mas agora estava preso, imóvel, cercado de buzinas e rostos apressados. E foi ali, naquele momento de pausa forçada, que algo inesperado aconteceu. Do lado direito da rua, encostado na fachada de uma loja fechada, um idoso sentado no chão ouvia, em um pequeno rádio de pilha, a mesma música que tocava no carro de Roberto. Era como se os dois estivessem conectados por um fio invisível. O contraste entre eles era gritante. De um lado, o ícone consagrado, vestindo roupas finas e guiando um carro de luxo. Do outro, um homem de aproximadamente 65 anos, com os cabelos brancos desgrenhados, a barba por fazer e um olhar sereno, quase poético. Havia uma dignidade silenciosa naquele olhar, algo que fez Roberto franzir o senho. Aquilo não era comum. Aquela cena não era aleatória. Quem era aquele homem? E por que ele, logo ele, estava ouvindo uma música de Roberto Carlos justamente ali, naquele momento específico? Uma coincidência? Talvez. Mas a vida raramente entrega suas histórias mais marcantes como meras coincidências. E esta, definitivamente, seria uma das mais inesperadas da vida do cantor. O engarrafamento não era apenas um obstáculo físico, era o início de um desvio de rota que mudaria o curso dos próximos dias de Roberto de forma profunda. Uma reviravolta que ele jamais teria imaginado ao sair do hotel naquela manhã. Se você gosta de histórias que vão além do que os olhos podem ver, que revelam encontros improváveis e transformações emocionantes, se inscreva agora no canal e ative as notificações. O que está por vir vai surpreender você. Roberto Carlos está prestes a descobrir que, às vezes, um simples olhar na rua pode abrir as portas para segredos do passado, encontros com o destino e a força surpreendente da música e da memória. E isso é só o começo. O relógio marcava pouco depois das 9 da manhã, quando o trânsito começou a se arrastar de forma mais intensa. Os carros à frente de Roberto Carlos quase não se moviam. Buzinas impacientes ecoavam como uma sinfonia, desorganizada, misturando-se ao calor que começava a se impor mesmo com o céu ainda acinzentado. Dentro do carro, Roberto mexia impaciente no painel, como se isso pudesse fazer os veículos à frente desaparecerem. Lamentava silenciosamente ter dispensado o motorista naquela manhã. A decisão de dirigir por conta própria parecia romântica. No início, um desejo de sentir a cidade, de se conectar com ela. Mas agora soava como um erro. Havia uma entrevista marcada para o meio-dia e ele ainda não tinha tomado café da manhã. Mais do que isso, ele queria descansar. Dormira pouco nas últimas semanas e sua agenda seguia apertada. A manhã, que deveria ser tranquila, se tornava um incômodo. Foi enquanto girava o pescoço,
tentando espiar o que causava o congestionamento, que ele voltou a notar o idoso na calçada. A mesma cena de minutos atrás, mas agora com um foco diferente. Roberto encarou aquele homem. Havia algo magnético ali. O jeito como o senhor se sentava, quase com elegância, apesar da calça surrada, da camisa puída e dos sapatos gastos. O rádio de pilha apoiado ao lado dele ainda tocava uma de suas músicas, mas o idoso parecia absorto em pensamentos, como se a melodia o transportasse para outro tempo. Roberto baixou o vidro. Queria ouvir melhor. A canção, uma das antigas, daquelas que falam de amor e perda, soava ainda mais tocante naquela manhã. O idoso, percebendo o movimento do carro de Roberto, levantou os olhos e sorriu levemente. Não um sorriso de euforia ou reconhecimento, mas um gesto calmo, respeitoso, como se visse um velho conhecido. E então os dois se olharam por um breve momento, um instante que carregava uma estranha familiaridade. Roberto sentiu algo diferente naquele olhar, um peso que não sabia nomear. Talvez tristeza, talvez saudade, ou quem sabe os dois. A curiosidade o dominou. Quem era aquele homem? Por que sua presença naquele contexto tão banal parecia carregada de significado? Sem saber exatamente por quê, Roberto desligou o rádio e continuou observando. Seu coração começou a bater mais rápido, não de forma alarmante, mas como acontece quando sentimos que algo importante está prestes a acontecer. Ele não sabia ainda, mas aquele engarrafamento não era um contratempo qualquer. Era o início de um reencontro que ele nem sabia que precisava. E o idoso, com o rádio de pilha, não era apenas mais um rosto na multidão. A partir daquele momento, Salvador deixaria de ser apenas o cenário para mais um dia de compromissos. Tornar-se-ia palco de uma história que cruzaria gerações, resgataria dores antigas e despertaria memórias enterradas. E tudo começou ali, na lentidão do trânsito, quando o olhar de um ídolo se cruzou com o de um homem esquecido pelas ruas. Roberto hesitou por um instante antes de desligar o motor. A lógica dizia para seguir em frente assim que o trânsito aliviasse, mas havia algo ali que não se explicava com lógica. Aquela figura solitária na calçada, ouvindo sua música, tinha algo de enigmático, e aquele olhar, havia uma história por trás dele. Uma história que, sem saber porquê, Roberto sentia que precisava ouvir. Ele abriu a porta do carro e se aproximou devagar. O barulho discreto de seus passos despertou a atenção do idoso, que ergueu o olhar novamente, agora com mais clareza. Os olhos do homem eram profundos, marcados pelo tempo, mas vivos. Havia dignidade, mesmo envolta em cansaço e poeira. O rádio de pilha seguia tocando, quase como uma trilha sonora natural para aquele encontro improvável. "Gosta dessa música?" perguntou Roberto, com um leve sorriso no rosto. O idoso olhou de volta, sorriu com discrição e respondeu com a voz rouca, mas firme: "Mais do que gosto. Ela me lembra de quem eu fui." Roberto sentou-se ao lado dele no meio-fio, sem cerimônia. Era como se as barreiras naturais entre um astro da música brasileira e um homem anônimo das ruas simplesmente não existissem naquele instante. O tempo parecia suspenso. Os carros ao redor continuavam buzinando, mas já não importavam. "Qual o seu nome?" perguntou Roberto. "Antônio. Antônio Ferreira. Fui violeiro muitos anos atrás. Tocava nos bares da Bahia, nos interiores, onde houvesse gente para ouvir e um trocado no fim da noite." Roberto se manteve em silêncio, ouvindo. Antônio continuou com o olhar distante. "Tive minha época, um tempo em que a música me levava para longe da tristeza. Mas perdi tudo. A bebida me tomou a alma, as dívidas me levaram o pouco que tinha. E quando a Maria partiu, foi como se apagassem a última luz da casa. Desde então, ando por aí." Houve uma pausa. Roberto sentiu um aperto no peito. Era uma história comum,
mas dita de um jeito que tocava fundo. Talvez fosse o modo como Antônio falava da perda, sem amargura, apenas com saudade. "E tem alguém da sua família?" perguntou Roberto instintivamente. "Tinha um filho, Eduardo. Faz 18 anos que não o vejo. Ele era pequeno quando fui embora. Depois tentei voltar, mas nunca consegui encontrá-lo. Acho que ele pensa que eu morri." Roberto olhou fixamente para Antônio. Sentia algo estranho, uma conexão que ainda não entendia. O modo como o homem falava, o jeito como olhava nos olhos, até o sotaque lhe pareciam familiares. "Você me lembra alguém?" disse o cantor quase num sussurro. Antônio sorriu, mas não respondeu. Apenas deu de ombros, como quem entende mais do que diz. Ali, naquele fragmento de manhã baiana, algo se formava. Não era apenas empatia ou compaixão. Era um elo que desafiava o acaso. Um laço entre dois homens que até aquele momento acreditavam não ter mais nada a descobrir um no outro. Roberto Carlos se levantou do meio-fio com um gesto calmo e estendeu a mão para Antônio, que o olhou com leve surpresa antes de aceitá-la. Foi um aperto firme, verdadeiro, como se naquele gesto simples houvesse respeito mútuo. Sem dizer uma palavra, Roberto abriu a porta do carro e, num convite silencioso, indicou para que Antônio entrasse. O idoso hesitou, olhou em volta como quem se certifica de que aquilo era real, depois se acomodou no banco do passageiro com o mesmo cuidado de quem entra numa igreja. Dentro do carro, o silêncio era confortável. O rádio estava desligado, mas não havia necessidade de música. A cidade seguia seu ritmo lá fora, indiferente àquele encontro que, aos poucos, ganhava forma. Roberto ligou o ar-condicionado, ajeitou o retrovisor e disse com naturalidade: "Vamos tomar um café?" Antônio sorriu, assentiu com a cabeça e os dois seguiram em direção a uma padaria simples, mas aconchegante, num bairro próximo. Ali, em meio ao cheiro de pão quente e ao som de xícaras tilintando, a conversa ganhou corpo. Antônio contou mais de sua vida de violeiro, das noites em botecos cheios de fumaça e música, do amor que viveu com Maria e do vazio que se instalou com sua morte. Falou de como a música, em algum momento, deixou de ser salvação e passou a ser lembrança, dolorosa, mas constante. Roberto ouvia tudo com atenção, como quem escuta a letra de uma canção inédita. A cada história, uma nota nova. A cada memória, um acorde esquecido. "Você ainda compõe?" perguntou Roberto intrigado. "Às vezes, em cadernos que vão ficando por aí, em pedaços de papel, guardanapos. A música nunca me deixou por completo. Ela é teimosa, como..." Houve uma pausa. Roberto encarou o velho músico com uma expressão de genuíno interesse. Algo naquela fala mexia com ele. Era como encontrar uma parte esquecida da própria história em outra pessoa. Como se, de algum jeito, aquele homem tivesse atravessado os mesmos desertos de alma que ele próprio conhecia tão bem. Depois do café, Roberto tomou uma decisão silenciosa. Levou Antônio até o hotel onde estava hospedado. Não era por caridade, nem por impulso. Era algo mais profundo, quase inexplicável. A presença daquele homem tinha significado. E não seria justo deixá-lo de novo à margem, como mais um rosto invisível na multidão. Ao chegar, mandou preparar um quarto confortável, pediu roupas novas e pediu para que chamassem um médico. Antônio protestou no início, com dignidade, mas aceitou. Havia algo em Roberto que inspirava confiança. "Se você está sentindo que essa história está apenas começando, você está certo. O que há por trás da ligação entre Roberto Carlos e esse misterioso violeiro? Por que o passado parece começar a soprar entre as frestas do presente?" Para não perder os próximos capítulos dessa trama cheia de emoção, música e descobertas, se inscreva agora no canal. Vem aí algo que vai tocar seu coração de um jeito que você não espera. No fim daquela tarde, o céu de Salvador tingia-se de laranja e púrpura, como se
acompanhasse em silêncio a transição sutil que acontecia dentro de Roberto. Sentado à beira da varanda de seu quarto de hotel, ele observava o mar à distância enquanto Antônio descansava em outro aposento. O idoso havia tomado banho, trocado de roupa e recebido os primeiros cuidados médicos. Dormia tranquilo, com uma expressão serena no rosto. Pela primeira vez em muitos anos, talvez, dormia em paz. Mas na mente de Roberto, algo não encontrava repouso. Havia uma inquietação crescente desde aquele encontro. Não era apenas compaixão, era algo mais profundo. Era como se cada palavra de Antônio carregasse uma chave que abria portas trancadas dentro dele. E ele já não conseguia ignorar a sensação de familiaridade, algo na forma de falar, no olhar firme e na postura orgulhosa mesmo diante da adversidade. Era como se aquele homem fizesse parte de sua história, e não apenas como mais um fã que conhecia suas canções. No dia seguinte, enquanto tomavam café juntos, Roberto fez a pergunta que vinha carregando no peito desde a noite anterior. Antônio, me diga uma coisa, o senhor conheceu meu pai, João? Antônio ergueu os olhos lentamente. Um silêncio pesado pairou entre os dois. O rosto do idoso ficou sério. Ele apoiou as mãos sobre a mesa, respirou fundo e respondeu com a voz baixa. Conheci sim, Roberto. Mais do que isso, fomos amigos de infância, crescemos juntos. A revelação caiu como um raio. Roberto ficou imóvel, tentando assimilar a frase. Tudo fazia ainda mais sentido agora. A sensação de que havia algo não dito, a conexão inexplicável. Ele olhou para Antônio em silêncio, esperando por mais. Naquela época, lá em Cachoeiro, a gente vivia colado. Eu, ele e mais uns dois da rua. Mas aí veio a Ana. Roberto sentiu o nome da mãe provocar uma onda de tensão no ar. Ana. Minha mãe? Antônio assentiu. Ela era linda, forte, decidida. João era apaixonado por ela e eu também. Só que ela escolheu ele. Eu tentei esconder, seguir em frente, mas não consegui. E no fundo, João soube disso. Nos afastamos. Eu saí da cidade. A música me levou para longe e ele ficou. Nunca mais nos falamos. O silêncio entre os dois foi interrompido apenas pelo som do vento lá fora. Antes de morrer, seu pai tentou me encontrar. Mandou um presente. Um medalhão, símbolo da nossa amizade. Um pedido de perdão, talvez. Eu nunca tive coragem de responder. Roberto sentia os olhos marejarem. As peças de um quebra-cabeça emocional começavam a se encaixar. Antônio não era apenas um ex-músico solitário. Ele fazia parte de sua raiz, de sua história. E talvez, mais do que isso, carregasse em si respostas que sua família nunca teve coragem de procurar. Naquele instante, Roberto soube que aquela jornada ainda estava longe de acabar. A revelação sobre o passado de Antônio ecoava na mente de Roberto Carlos como uma melodia antiga redescoberta. Saber que aquele homem sem teto fora amigo íntimo de seu pai, João, e que uma mágoa enterrada havia o separado por décadas, mexia com ele em camadas que palavras não alcançavam. Mais do que compaixão, Roberto sentia agora uma responsabilidade íntima. Antônio não era apenas um estranho com um passado interessante. Ele fazia parte de sua própria história, de uma herança afetiva que a vida insistia em ressurgir quando menos se esperava. No mesmo dia, após o café da manhã, Roberto tomou uma decisão definitiva. Cancelou a entrevista que teria ao meio-dia, adiou compromissos e chamou seu assessor pessoal. Não queria apenas acolher Antônio temporariamente. Queria ajudá-lo a recomeçar, e isso significava cuidar de sua saúde e, principalmente, tentar encontrar Eduardo, o filho desaparecido. Levou Antônio a uma clínica particular. O idoso foi submetido a uma bateria de exames, acompanhado de perto por Roberto, que não se afastou em nenhum momento. As análises revelaram um quadro preocupante, mas tratável. Diabetes tipo 2, uma leve insuficiência cardíaca
e sinais de desgaste. O pulmonar, Antônio recebeu cuidados imediatos, medicação adequada e um plano de tratamento. Quando saiu do consultório, seus olhos estavam cheios, não apenas pelas notícias, mas pela forma como, depois de tantos anos, alguém se importava com ele, de verdade. Enquanto isso, Roberto acionou seus irmãos e envolveu-os na missão de localizar Eduardo. Reviraram registros antigos, contataram antigos conhecidos de Antônio e contrataram um detetive particular. As buscas, no início, pareciam infrutíferas, mas após dias de trabalho intenso, surgiu uma pista concreta. Um professor de música chamado Eduardo Ferreira, atuando em uma escola pública numa pequena cidade no interior da Bahia, próximo a Jequié. A coincidência do nome e a profissão já sugeria uma ligação, mas a confirmação veio por meio de uma antiga fotografia enviada pela escola. Era ele. Com o coração apertado, Antônio foi informado da descoberta. A emoção foi tamanha que ele teve dificuldade para falar. Tocou a imagem do filho com os dedos trêmulos e sussurrou: "Ele está vivo e é músico, como eu." Poucos dias depois, Roberto organizou a viagem. Foram os dois juntos, numa van adaptada com conforto, silenciosos pela maior parte do caminho. Era como se ambos soubessem que aquele momento não precisava de palavras, só de presença. O reencontro aconteceu numa manhã clara. Eduardo estava esperando na porta da escola, segurando a mesma foto nas mãos. Quando viu o pai se aproximando, hesitou, como se os anos de ausência exigissem uma pausa. Mas bastou um olhar, um gesto, um leve aceno para que tudo se quebrasse. Os dois se abraçaram forte, chorando, as vozes perdidas num soluço comum. Eduardo sussurrou: "Eu procurei você. Achei que tivesse morrido." Antônio apenas respondeu: "Eu também." Roberto, observando a distância, compreendeu ali o real poder do reencontro. Não apenas unir o que estava separado, mas curar o que foi esquecido. Com o reencontro entre pai e filho consolidado, a vida começou a ganhar um novo ritmo para Antônio. Ele se mudou para a casa de Eduardo, onde conheceu o neto, Lucas, um garoto de 13 anos, curioso e talentoso, que herdara do pai e do avô o gosto natural pela música. Aos poucos, a presença de Antônio foi preenchendo lacunas naquela família. Lacunas feitas de silêncios, saudades e perguntas nunca respondidas. Roberto continuou acompanhando tudo de perto. Fazia visitas frequentes, ligava sempre que podia e, em uma dessas visitas, notou uma pequena caixa de madeira esquecida no canto do quarto de Antônio. Dentro, encontrou cadernos antigos, folhas soltas com rabiscos, letras de músicas completas e inacabadas, assinadas por uma caligrafia firme e poética. Leu em silêncio algumas das composições e ficou surpreso. Eram letras fortes, cheias de dor, saudade e beleza. Palavras que pareciam vindas do coração do Brasil profundo, mas que ao mesmo tempo conversavam com o mundo inteiro. "Antônio, por que você nunca gravou isso? Porque ninguém mais ouvia. E com o tempo eu mesmo parei de ouvir também." Roberto ficou em silêncio, pensativo. Naquela noite, voltou para o hotel com uma decisão clara na mente. Ligou para sua gravadora, marcou reuniões e montou uma pequena equipe. Estava decidido a gravar um novo álbum. Não um álbum qualquer, mas um projeto especial. Um disco feito com as letras de Antônio Ferreira. Queria chamar o projeto de Raízes e Encontros, como homenagem à origem e à conexão restaurada entre eles. Com entusiasmo discreto, Roberto convidou Eduardo para fazer parte da gravação. Ele aceitou com orgulho. A ideia cresceu. Reuniram músicos experientes, arranjadores, técnicos e, pela primeira vez em décadas, Antônio entrou no estúdio como protagonista, não como figurante do passado. Gravou vocais em algumas faixas, participou de arranjos, tocou violão em outras. A música voltou a fazer parte de sua vida como um velho amigo que nunca o esqueceu.
A faixa principal do álbum, Amigos de Estrada, surgiu de uma composição inédita que Antônio escrevera para João, pai de Roberto. Era um lamento e um perdão em forma de canção. Roberto, emocionado, decidiu gravá-la como um dueto com Antônio. A gravação foi intensa, com lágrimas contidas, risos tímidos e um respeito que só a música sabe traduzir. O lançamento do álbum aconteceu em Salvador, num teatro intimista. As luzes baixaram, o público silenciou e Roberto entrou no palco sozinho com seu violão. Depois de algumas palavras sobre o valor das memórias e das reconciliações, chamou Antônio ao palco. O idoso caminhou com passos lentos, mas firmes, ovacionado por uma plateia que não o conhecia, mas já o amava. Quando os dois começaram a cantar juntos, não era apenas uma apresentação, era uma celebração, uma catarse. Cada verso de Amigos de Estrada era um reencontro com o passado, um abraço no presente e um aceno para o futuro. E naquele momento o público compreendeu. Estavam diante de algo raro, um resgate da essência da música brasileira, feito de alma, verdade e afeto. Após o lançamento do álbum Raízes e Encontros, a vida de Antônio Ferreira entrou em uma fase de calmaria rara e merecida. O sucesso do disco ultrapassou expectativas. Críticos elogiaram a pureza das composições, a força poética das letras e a sensibilidade da produção conduzida por Roberto Carlos. As canções tocaram o coração do Brasil, não apenas pela beleza musical, mas pela história que carregavam, um reencontro improvável, uma reconciliação familiar e um tributo à memória afetiva da música popular brasileira. Antônio, agora vivendo com Eduardo e Lucas, começou a se adaptar a uma rotina diferente. A pequena casa no interior da Bahia ganhou mais cor, risos e vida. As manhãs, antes silenciosas, eram preenchidas com o som do violão. Conversas sobre música e o entusiasmo de Lucas, que passava a maior parte do tempo tentando aprender os acordes do avô. Antônio, por sua vez, passou a ter acompanhamento médico regular. O tratamento para a diabetes e os problemas cardíacos surtiu efeito. Ele ganhou mais disposição, melhorou sua alimentação e, aos poucos, foi recuperando o brilho nos olhos que a rua quase havia apagado. Roberto continuava presente. Sempre que podia, visitava a família, mantinha contato com Eduardo e se tornara uma figura quase mítica na pequena cidade, não apenas por sua fama, mas por sua generosidade. Inspirado pela história de Antônio, decidiu ir além da música. Em parceria com os irmãos e com apoio de instituições culturais, deu início à criação do Instituto Cultural João e Antônio. A ideia era simples, mas poderosa. Oferecer aulas de música, literatura e arte para jovens carentes, além de preservar e difundir a memória musical da Bahia. O instituto foi construído próximo à antiga praça onde Antônio costumava tocar. Nos anos 70, a cerimônia de inauguração reuniu centenas de pessoas, artistas locais, autoridades e familiares. Emocionado, Antônio fez um breve discurso, agradecendo por algo que durante muito tempo pensou jamais viver. Ser lembrado não pela miséria em que caiu, mas pela arte que carregava no coração. Roberto também falou com a voz embargada, destacando a importância de perdoar e de escutar histórias que a vida quase apaga. No centro do instituto foi colocada uma vitrine de vidro contendo o medalhão enviado por João a Antônio antes de morrer. Um objeto pequeno, mas carregado de simbolismo. Era a prova de que o perdão pode atravessar décadas, mesmo quando chega tarde. Ao lado, uma placa de bronze trazia os dizeres: a memória de João Carlos e Antônio Ferreira, amigos de estrada, separados pela dor, unidos pela música. O álbum Raízes e Encontros continuava tocando nas rádios, nas casas, nas praças. Em cada melodia havia um pedaço de verdade, em cada letra um reencontro. E na nova rotina de Antônio, agora avô,
compositor reconhecido e símbolo de resistência afetiva, havia paz. O que começou como um encontro improvável em meio ao trânsito tornara-se um legado duradouro. No silêncio tranquilo de uma tarde dourada no interior da Bahia, Roberto Carlos e Antônio Ferreira sentaram-se lado a lado em uma varanda simples, de frente para o quintal, onde Lucas dedilhava um violão desafinado, tentando repetir os acordes de uma das faixas do álbum Raízes e Encontros. A brisa leve balançava a rede onde Eduardo lia um livro, enquanto risadas vinham da cozinha, onde a família preparava café. Roberto olhou para Antônio, que tomava calmamente um chá de erva doce, e comentou com um meio sorriso: "Se alguém me dissesse meses atrás que eu ia encontrar um amigo do meu pai em meio a um engarrafamento em Salvador, eu teria achado que era letra de música. Daquelas bem malucas." Antônio soltou uma risada rouca e sincera. "E se me dissessem que eu ia cantar com Roberto Carlos, eu ia pedir para reduzirem minha dose de remédio. Mas tá aqui, ó." Aconteceu. Ambos riram, com aquele tipo de riso que só vem depois de muita dor ter passado. A conversa fluiu suave, misturando lembranças, desabafos e piadas discretas sobre o destino. E foi nesse tom reflexivo que Antônio comentou: "Sabe, no fim das contas, o que mais me doeu nem foi a solidão ou a rua. Foi o orgulho. O danado do orgulho me fez perder tempo demais. E o tempo, esse não volta, né?" Roberto assentiu em silêncio. O sol já começava a descer no horizonte, dourando tudo ao redor. Era como se a própria natureza celebrasse aquele instante de paz merecida. "Mas a música, ela voltou, né?" disse Antônio, olhando para as mãos já envelhecidas, mas ainda firmes. "Ela me achou de novo. A música nunca esquece quem é de verdade", respondeu Roberto. "Às vezes, a gente é que se perde." Naquela tarde, o tempo pareceu parar só para ouvir dois homens que entenderam tarde que os pequenos encontros mudam destinos, que a estrada da vida é cheia de curvas, buracos e bifurcações, mas que sempre existe uma chance de retorno, mesmo que improvável demais para caber em qualquer planejamento. Agora, se você chegou até aqui, tem uma coisa que precisa fazer imediatamente. Sim, você mesmo aí, que se emocionou, se arrepiou ou chorou escondido enquanto lia. Que tal se inscrever no canal para não perder mais nenhuma história que mexe com a alma, igual essa? Vai que no próximo vídeo você reencontra alguém, se inspira ou até resolve gravar seu próprio Raízes e Encontros. Aperta aí o botão de inscrever, ativa o sininho e vem com a gente. Porque toda vida tem um roteiro surpreendente. E quem sabe a próxima história que vai emocionar o Brasil não seja a sua. E lembre-se, às vezes é no meio do trânsito que a vida decide mostrar o caminho certo.